Querido Ivaí, que Deus continue abençoando sua voz e seu ministério para servi-lo cada vez melhor. Mateus, você está muito eficiente, gostei de ver. Eu ia lhe pedir para fazer isso, viu? Porque estava cortando a frase, né? Agora dá para ler. Preparando servos para o reino. Isso tem que ser não só um slogan para o Setebase, mas tem que ser o nosso objetivo. Nós devemos existir para preparar servos para o reino de Deus. Eu gosto de comparar o sermão, a pregação, a mensagem, a homilia, o nome que você queira dar, com uma refeição. E quando a gente prepara uma refeição, a gente quer que tenha muita gente para comer. Eu sei que a gente está transmitindo no YouTube, e aqui eu não tenho nem como mensurar em quem está chegando, mas mais do que regras homiléticas, a gente tem que entender. Eu não sou professor de homilética, não é minha área específica, essa é a área do pastor Gilton, mas a gente tem que entender, e isso é o desafio de todo pregador, que quem veio era quem precisava ouvir o que tem para dizer. Então, antes de lamentar os que faltaram, nós vamos louvar a Deus pelos que vieram. Abra sua Bíblia aí, por favor, e nós vamos pensar um pouco sobre a preparação, ou o que é que um servo, como ele deve se preparar para servir no reino, porque é para isso que nós estamos aqui, para servir no reino. Evangelho de Lucas, capítulo 22, começando no verso 24, a gente vai ler, começar por aqui, depois tem outros textos que a gente vai passear por ele. Vamos ler o texto, é de 24 a 30, eu vou ler nessa versão que está aí sendo projetada, né, diz assim: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser o mais jovem, e aquele que governa como que serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Mas não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em trono, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Vamos orar? Senhor, fala-nos nessa noite, que a Tua palavra prevaleça, e que os nossos corações sejam terra fértil, a ser semeado da Tua palavra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Jesus tinha acabado de celebrar a ceia, a última ceia, aquele momento em que ele transforma o que era a Páscoa da antiga aliança, e agora ele converte na refeição da nova aliança. E esse negócio de refeição, eu comecei falando disso de propósito, porque se tem uma coisa que crente gosta, é de comida, não é? Falar em coisa de crente, festa de crente, e hoje não vai ter comida depois, porque estamos de pandemia, então estamos desculpados, não é? Mas Jesus tinha comido com os discípulos, e era aquele momento tenso, porque todos sabiam que alguma coisa muito séria estava por acontecer.
Mas começa aquele bochicho, aquela conversinha. Depois que ele partir, depois que Jesus, que é o líder do movimento, se for, quem é que vai ficar no lugar dele? Quem é que vai ficar no lugar dele? E Jesus então percebe aquela conversa, e ele então, olha, presta atenção, no reino que eu estou implantando, e eu não vou nem falar muito sobre o conceito do reino de Deus. Quem estava ontem na nossa live com o pastor Valtair Miranda, lá do Rio de Janeiro, ele deu uma aula sobre reino de Deus. Quem não entendia o que era reino de Deus, ontem, né, ele deu uma verdadeira aula, foi muito boa a exposição dele. Né? Mas o que Jesus está implantando é o reino, e nesse reino os valores são todos de cabeça para baixo. E Jesus disse, olha, no reino do mundo, nas coisas que acontecem por aí, maior é o que está sendo servido, quem senta à mesa, e então os servos vêm e lhe trazem de bandeja a refeição, e eles comem, eles são os maiorais. Aqui é o contrário. Mais importante é quem está com a bandeja na mão. E quem está sentado, sendo servido, esse por aqui não tem muito valor. Só falta dizer assim, não tenta entender muito esse negócio não, que é meio sem pé nem cabeça mesmo, não faz muito sentido. Então Jesus inaugura um reino, e nós somos convocados a estar nesse reino, que as coisas não fazem muito sentido. E Jesus começa com aquele embrião, aquele grupo, que até então não estava entendendo direito o que estava acontecendo. E é nesse grupo que eu quero destacar um personagem, e caminhar como ele foi preparado para servir no reino. E a partir desse exemplo, entender o que a gente pode, como a gente pode nos preparar para também servir no reino. Esse personagem é o nosso amigo Pedro. Ah, que eu gosto de Pedro. Pedrão é um caba bom. Não sei se Benjamin já teve a oportunidade de escrever algum cordel sobre a vida de Pedro, porque aquele ali... Pedro, sabe, eu gosto de exemplificar Pedro como aquele personagem que sempre, quem já me ouviu pregar sabe disso, sempre primeiro age, depois pensa. Ele dá o estalo, ele vai, pá! Aí depois vê a besteira que fez, né? Foi assim que ele fez quando Jesus vinha caminhando sobre as águas. Se és tu mesmo, manda eu descer, ele pô do lado de fora. Depois ele olha para o lado, o que é que eu estou fazendo aqui? Esse é Pedro. Pedro é aquele que os soldados vêm prender Jesus, ele puxa ali da espada e... Eu sempre achei que Pedro queria cortar a cabeça, torar-lhe o pescoço fora do soldado. Mas ele, soldado romano, acostumado com a batalha, quando viu a espada, virou assim, cortou só a orelha. Mas a intenção de Pedro era cortar fora o pescoço. Pedro, calma, rapaz. Não é assim que funciona o negócio no reino, não. Esse é Pedro. Mas tem 3 ou 4 passagens nesse contexto agora, desse momento, em que nós vamos entender o que é que Jesus estava fazendo com Pedro, como ele estava preparando Pedro para servir no reino. E como Jesus preparou Pedro para servir no reino, ele também vai e deve nos preparar. E a nossa missão, enquanto instituição teológica, instituição de formação de ministério, isso para mim é um conceito muito claro, como nós devemos nos preparar para servir no reino. Joga o primeiro versículo aí, Mateus. Isso. Pouco antes desse burburinho, quando começa, você vai lembrar da sequência da cena. A vantagem da gente ter 4 evangelhos, que a gente pode emendar uma história na outra e saber mais ou menos como foi que aconteceu. Naquela noite, quando Jesus chega para celebrar, a primeira coisa que ele faz é tirar a capa, amarrar uma toalha na cintura, e numa atitude extremamente servil, só os escravos, mas não eram quaisquer escravos, eram escolhidos a dedos, aqueles os quais o Senhor não tinha nenhuma predileção.
É essa atitude que Jesus assume. E vai lavar os pés dos discípulos. Você imagine homens que passaram o dia caminhando, né? Nós nordestinos sabemos o que é isso. Sabe aquela sandália de couro, suada do dia todo, da poeira? Jesus se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos. Chega em Pedro, olha, lá vem Pedro. Não, Senhor, para lá, opa, não, meu pé não lava não. Seu Senhor, para quem já viu o Senhor se abaixar para lavar? Pedro, você já se banhou, já está todo limpo. Falta só o pé. E tem mais, Pedro, se você não deixar eu lavar o pé, você não tem parte nesse reino. A primeira coisa que nós vamos aprender que Jesus faz para nos preparar para o reino de Deus, para servir nesse reino, é nos tornar limpos. Jesus nos limpa por completo. É claro que eventualmente, e a gente, vou beliscar nesse assunto já, mas a gente vai sujar o pé, sabe? Mas por enquanto eu quero pensar que Jesus nos limpa. Para servir no reino de Deus, é preciso estar limpo. E só quem nos limpa é Jesus Cristo, é o próprio. Não é possível servir no reino de Deus sem que haja uma verdadeira limpeza, transformação. Mas para a gente entender esse conceito de limpeza, é preciso também falar da sujeira. Tem gente que não gosta do termo, e algumas correntes teológicas já andam fugindo dela, mas eu não tenho como fugir, porque é bíblica e toda a teologia séria tem que trabalhar com o conceito de pecado e perdição. Mas para servir no reino, o pecado tem que ser perdoado. Cristo tem que habitar ricamente em nossos corações. É impossível servir no reino sem ter sido um servo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aí eu me lembro de uma passagem da minha infância, até porque vou citar o texto, deixa eu citar logo o texto, João, e eu gosto de Apocalipse, João está olhando e vê aquela multidão debaixo do trono, e o ancião pergunta para ele, quem são esses? E o ancião vai dizer, esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E agora podem comparecer diante do trono. Para servir no reino, é preciso lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. E eu disse que eu lembro da história porque a gente que nasce e cresce em igreja, né, tem história que às vezes... né, e eu me lembro que a minha professora de escola dominical foi ensinar esse assunto. Eu nem lembro quantos anos eu tinha, 6, 7 anos, sei lá quanto, né? E ela começou a ensinar e falava que aquelas pessoas lavaram as suas vestes e as tornaram mais alvas que a neve, e lavaram no sangue do Cordeiro. E na minha cabeça de criança eu dizia, está doida, essa história não faz sentido. Quando você lava com sangue fica vermelho. Porque eu já me cortei, já sujei minha roupa de sangue, eu sei como é isso. Mas tem coisa que não é para entender assim pela lógica humana. É Deus que faz em nós aquilo que eu não posso fazer, só Ele faz. É lavar o meu pecado, é tirar da imundícia a minha vida. E se não for assim, e às vezes nós temos perdido gente do reino de Deus, porque querem servir. Vou usar a expressão do meu sogro. Esse é bom porque é crente. Lembra dessa frase? Esse pastor é crente. Meu sogro classificava os pastores assim, esse é crente, esse não é. Se você não for crente, não serve para o reino. Se você não tem uma experiência pessoal e profunda com Cristo, não serve para o reino. Não é uma questão de lógica, de entendimento, de conhecimento. Tudo começa com uma experiência pessoal com Cristo Jesus. Às vezes é estranho dizer isso quando se fala de seminário, quando se fala de seminarista, de gente que se candidata para a obra. Mas tem gente, infelizmente, que quem labuta nisso aí sabe. Lhe falta uma experiência com Cristo.
Você só serve no reino se você conhecer pessoalmente o rei. Se você tiver intimidade, proximidade com ele. Se o seu coração já foi tocado. Aí eu me lembro de Isaías, quando ele contempla o rei. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías olha assim e disse: agora me acabei. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. E meus olhos viram o rei. É porque mesmo eu já tendo sido lavado por completo, mesmo que eu já tenha sido salvo, remido e transformado, mas às vezes os meus pés sujam e eu preciso que... E é Ele mesmo, é o mesmo Jesus que vem e vai lavar de novo, é o mesmo Jesus que vem perdoar o meu pecado de novo, e ao longo da caminhada, Paulo vai dizer: olha, o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero. Ah, miserável homem que sou. Quem me dera me livrar o corpo dessa morte. E no labor teológico, quantas vezes nós corremos o risco de ter um discurso de santidade e uma prática que não é coerente. Mas o Cristo que nos lava por completo, redime a nossa alma, é o Cristo que nos serve. Pega a toalha, pega a bacia e lava o seu pé. Aquele seu pecado, ele não tira do reino, mas ele precisa ser lavado. Para servir no reino, tem que ter experiência de perdão. Mas vamos caminhar para frente, já estamos no mesmo contexto. Segundo texto aí, Mateus. Poucas horas depois. Vamos caminhar um pouco antes de chegar no texto. Deixa ele aí, pode deixar ele aí. Depois disso aí, Pedrão diz assim: Senhor, se vierem lhe prender, eu vou entrar nessa briga, ninguém vai lhe prender não. Ó, eu estou aqui, nós vamos resolver esse negócio. Jesus olha para Pedro: calma, rapaz. Essa noite ainda, 3 vezes você vai me negar. Quando o galo cantar, presta atenção, você já terá me negado. Vem um episódio do Getsemane, Jesus é preso, é levado para a casa do sumo sacerdote, e Pedro, era final de inverno, estava começando a primavera, lá em Jerusalém, essa época, dizem, eu nunca fui lá, que a temperatura varia entre 10, 12, 15 graus no mínimo. Nós nordestinos não sabemos nem direito o que é isso. E Pedro estava no pátio se esquentando ali no fogo, porque estava frio. Jesus estava dentro da casa e Pedro estava fora se esquentando. E alguém chega a Pedro e diz: eu lhe conheço, eu lhe vi lá. E ele nega: não, eu não. E o texto diz que ele chega a esbravejar. Era Pedro, Pedro era impossível. Que é isso? E chega uma segunda e diz para ele: olhe, a frase é interessante, o seu sotaque lhe denuncia. Conversa de crente. Já viu crente conversando? É um sotaque, é uma linguagem de doido. Crente tem uns palavreados que só nós temos. Fala sério. Né? Quando começa assim: ó, eu fui numa reunião lá e tinha um vaso que falou. Oi, fala sério, rapaz, que conversa é essa, homem? É conversa de crente, não é assim? Oi. Quando aquela mulher ouviu Pedro falando, disse: esse é dos que caminhava com Jesus, o sotaque denuncia, você não tem como esconder não, que você está no reino. Quem entra nesse negócio não tem como esconder, porque você é luz do mundo e a luz aparece. Mas sabe o que é que acontece? Depois de negar 3 vezes, o galo canta, e o texto diz, vamos lá, veja. Jesus está lá dentro da casa, está sendo trazido para fora, Pedro está
E o Senhor voltou-se o olhar diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Sabe qual foi a palavra que Jesus disse nesse momento? Nenhuma. Jesus não diz nada para Pedro. Nada. Simplesmente os dois olhares se cruzam. E quando Pedro vê Jesus e Jesus olha lá, Jesus vira Pedro às avessas. Tudo que Jesus tinha falado, ele disse, Pedro se lembrou somente com o olhar de Jesus, porque Jesus, quando nos olha, ele vai lá no fundo da nossa alma, nos vira de avesso, e ele vê aquilo que eu tenho guardado lá dentro. Para ser servo, para servir no reino, é preciso estar exposto ao rei. É preciso estar ao alcance da vista dele. Você não é um servo que faz o que quer, o que dá na telha. Eu acho que a minha opinião não interessa. Você precisa estar ao alcance da vista de Jesus. E essa vista de Jesus é aquele que nos desfaz e nos refaz e nos desmonta e remonta. E é assim. E eu me lembro muito bem que tem uma passagem, aquele encontro na viração do dia, que é muito interessante, porque o Senhor chega no jardim e... Adão, cadê você? Rapaz. Quando Jesus nos chama, quando Deus nos chama, quando Deus nos olha por dentro, não é porque Ele não sabe o que tem, ou onde estamos, Ele sabe de tudo. Isso é um conceito básico do conhecimento de Deus. Eu sei que um dos seus atributos é a onisciência. Ele sabe de tudo. Quando ele chama por Adão, ele não está perguntando onde você está, porque está querendo saber, porque ele não sabia. Quando Deus vem ao nosso encontro e fala conosco, Ele sabe onde nós estamos, mas Ele está dando uma oportunidade. Olha, eu estou vendo onde você está, eu estou percebendo a sua história, mas eu estou lhe dando uma chance de corrigir a sua rota. Vê lá o que você vai fazer, que decisão você vai tomar agora. Presta atenção que o negócio é sério. Então Adão, eu gosto de imaginar Adão gaguejando. Não sei se ele gaguejou no dia, não, mas eu gosto de imaginar Adão gaguejando. Né, Senhor? Eu estava nu e fiquei com vergonha. Aí Deus olha para Adão. E quem foi que lhe disse que você estava nu? Né? Se no céu eu encontrar Adão, não sei se vou encontrar, espero que não, quero encontrar só Jesus lá. Mas se um dia eu encontrasse Adão, eu dizia, rapaz, seja homem, rapaz. Respeita as calças que veste. Oxe, a mulher que tu me deste. Né? Seja homem, rapaz. Oxe, o problema de Adão não é esse, na verdade. O problema de Adão é que ele tem um conceito errado de Deus. E para você servir no reino, você precisa saber o Senhor que olha para você, e é um olhar de misericórdia e compaixão. Quando Ele lhe desmancha, quando Ele desfaz, é porque Ele está dizendo, olha, eu amo tanto você, que esse caminho que você tomou vai lhe levar à desgraça, e é melhor você corrigir antes que a coisa aconteça. Adão, o acusador é o outro, não sou eu. Você está errado. Eu não estou aqui para lhe apontar os seus erros, até porque eu já os sei muito bem. Às vezes a gente tem medo de conversar e estar com Deus, porque o que é que Deus vai dizer? Ele vai dizer que lhe ama. A mulher apanhada em flagrante adultério. Se tem um momento constrangedor na Bíblia, é esse. Depois que aqueles que queriam apedrejar vão embora, fica só Jesus e a mulher. Deve ter durado alguns poucos segundos, mas no coração, na cabeça daquela mulher, durou uma eternidade, aquele silêncio de Jesus. Como foi esse silêncio aqui diante de Pedro? E agora? Ele vai me acusar? Vai jogar pedras também? Imagine Pedro, e quando percebeu o olhar de Jesus, o que é que ele vai fazer com ele? Me conheceu. Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau.
mas dirija-me pelo caminho eterno. Para servir no reino, é preciso estar exposto à ação de Jesus. É preciso não ter anteparos. É preciso que Jesus vá lá dentro e faça acontecer o que só Ele é capaz de fazer. E Pedro aqui está completamente quebrado, completamente humilhado, envergonhado. Para servir no reino, você tem que se prostrar, se quebrar, se humilhar, se abaixar. Como disse João, importa que ele cresça, porque ele sim faz diferença. Mas eu, não. Vamos passar adiante. Dá outro texto aí. Depois da ressurreição. Antes da gente chegar aí, vamos lembrar o contexto. No começo do capítulo, João diz uma frase: vou pescar. Diga um cidadão frustrado na vida. Não sou especialista também em psicologia ou essas coisas, mas só isso aí dava no mínimo 2, 3 anos de terapia. Certo, pastor Edmar? Pedrão aí, no mínimo 2, 3 anos de gabinete de terapia. Só para corrigir essa frase, vou pescar. Ele estava todo empolgado, mas viu que ele fez uma besteira sem tamanho e não tem a mínima noção do que Jesus vai fazer com ele. E ele está com todos os complexos e todas as culpas, está se sentindo a pior das criaturas. E a única coisa que ele quer fazer é fugir. Vou pescar. E o texto diz que ele não só vai pescar, presta atenção. Quando Jesus o enxerga, ele está sem roupa. Largou tudo, foi embora. Tem horas no serviço do reino, quando a gente está trabalhando, eu sei porque já passei por isso, e quem está no serviço do reino, com certeza já passou por essa experiência. E se você nunca passou, é porque não está servindo direito. Tem horas que dá vontade de largar tudo, não dá não? Dá não? Dá vontade de dizer assim: Jesus, sem vergonha nenhuma, vou dizer isso para vocês. Eu já fiz essa oração. Tem certeza, Jesus, que sou eu mesmo? Mas você errou, Jesus. Me chamar para esse negócio. Eu já fiz a oração assim. Tem horas que a gente diz assim, não vai, não vai. E Pedro está exatamente frustrado, decepcionado. A cabeça dele está dando um nó, o coração está atrapalhado, e ele lembra das palavras de Jesus, e ele lembra da traição, e ele lembra que ele não foi à cruz a observar quem era Jesus sendo morto. Ele lembra disso tudo. Então ele foge e vai pescar. Quando ele está lá pescando, ele vê alguém lá na praia chamando ele, e ele nem descobre, nem desconfia que é Jesus. É João que está com ele. É o mestre. Enquanto eles vêm remando, o texto diz que Pedro pula na água e vem nadando. Está devagar demais esse negócio. Pedro era assim. Com todos os problemas que estavam na cabeça dele, ele disse, se é para tomar pancada, vamos logo. Isso era Pedro. Chega lá, já tem peixe, comida, olha, negócio de crente. Jesus, quando quer abençoar, ele dá de comer para a gente. Pode ter certeza. Quando ele quis tirar o povo do Egito, ele mandou preparar uma ceia pascal, né? Quando volta do cativeiro da Babilônia, Neemias diz, agora reúna o povo, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa frase a gente sabe de cor, né? Sabe a frase que vem antes? Comam as gorduras, aproveitem as doçuras, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pedro agora tem peixe, vamos comer. Na cabeça de Pedro ele não sabe. Eu acho que Pedro estava imaginando, vem uma bronca, aquela pancada pesada, sabe? Até hoje eu tenho trauma com esse tipo de coisa, viu? Vocês não, que vocês são mais santos que eu.
Mas, quando dizia assim, no pastor nem tanto, porque o pastor era meu pai, né? Mas na escola, quando dizia assim, a diretora está lhe chamando no gabinete. Ah, Jesus, perdi o dia. Diga que eu passava o dia todo catando na cabeça. Foi o que eu fiz errado dessa vez, foi o que eu fiz errado dessa vez, foi o que eu fiz errado dessa vez, né? E pior que na maioria das vezes eu realmente tinha feito muita coisa errada mesmo, viu? Deus é misericordioso, né? Na cabeça de Pedro estava assim, vamos comer, Pedro. É Jesus dizendo, e Pedro, ele agora me chamou para o gabinete. A ovelha, quando o pastor diz, olha, parece lá que a gente precisa conversar. Eita, agora o negócio pegou, hein? Jesus calmamente olha, depois de comerem, tudo começa com a comida. Jesus perguntou a Simão, Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? A pergunta foi simples, você me ama mais do que esses? Eu não estou aqui perguntando pelo que você fez, eu sei o que você fez. Eu não estou aqui querendo lhe dar uma nova formatação da sua compreensão teológica. Isso você já tinha acertado quando declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa convicção ele já tinha, a questão não é essa. A questão é que para servir no reino você precisa de um amor e de uma paixão como nenhum outro. Ou você se envolve, se apaixona por esse negócio, ou não vai servir no reino. Servir no reino tem que ter o coração na obra. E se você não chega com isso aí, e Jesus pergunta uma vez, esse versículo aí é da primeira vez. Disse ele, sim, Senhor, estou dentro. Passa um tempo, segunda vez. Pedro, você me ama? Acho que Pedro começa a ficar desconfiado. E, sim, Senhor. Apacenta meus cordeiros. Terceira vez. Pedro, tu me amas? Aí agora não deu certo. Pedro se desmonta mais uma vez. Deus gosta desse povo que se desmonta, que se quebra no altar, que entrega para Ele por completo, que diz, Senhor, do meu jeito não está dando certo. Eu quis fazer, mas não funcionou. Não deu certo, Senhor. Aí Deus, tá bom, agora vamos fazer do meu. Essa conversa de Pedro e Jesus, com quase toda certeza, no original, deve ter sido em aramaico. A gente não vai dar uma aula de aramaico aqui, não. Até porque eu só tenho acesso à versão grega que João me contou. E eu já vi muita gente argumentando sobre o jogo de palavras com a expressão amor. Mas não é esse jogo de palavras que eu quero buscar, não. Eu quero ler o grego, um outro jogo de palavras que João faz aí. João tem um grego gostoso. Aquele grego do mercado, daquele... Acho que João devia ter alguma vocação de repentista, que ele tem umas jogadas assim bem legais, né? Na primeira vez, cuida das minhas ovelhas. Da segunda vez, cuida. Já não é ovelha, agora já é cordeiro. Os cabritos, tem uns cabeçudos no meio do rebanho, cuida deles. Agora na terceira vez, depois que Pedro se desmontou, depois que Pedro disse, olha, tu sabes de todas as coisas, tu sabes, Senhor, não dá, Senhor. Aí Jesus muda a expressão. No original ele está dizendo, agora dá de comer as minhas cabras. Alimente o povo. Sirva a mesa farta. Servir no reino é dar de comer para o povo. Essa é a nossa missão. É para isso que Deus nos tem chamado, para alimentar o povo. E isso só se faz com paixão, isso só se faz com amor. Pedro, para você dar de comer o povo, para que o seu povo saia saciado, o que eu preciso é que você me ame, que tenha paixão por esse ministério, que você vá a ele com todas as forças da sua alma. Pedro, é amor. Lembra quando perguntaram para Jesus? Qual é o grande mandamento?
Amar a Deus sobre todas as coisas. Pedro, tu me amas acima de todas as coisas? Vamos começar por aqui, Pedro. Primeiro lugar, amor a Deus. E o segundo, semelhante a esse, apacenta as minhas ovelhas, como você me ama. Ame esse rebanho. Para servir no reino, tem que amar o rebanho. E tem os rebanhos que são as cabras duras, dá umas cabeçadas, né? Dá vontade às vezes, né? Eu aprendi uma frase, isso não é de hoje, quem foi minha ovelha já deve ter ouvido. Todo domingo termino o culto, eu chego em casa e vou dormir, a minha oração sempre foi: Senhor, essas ovelhas são suas, não quero nenhuma para mim, porque se forem minhas, tem umas 3 lá que eu estrangulo. Tinha não, umas lá, dá vontade de pegar assim. Mas como a ovelha é tua, tem que ter paixão, tem que ter amor, só se serve no reino, amando. Isso é regra básica. Era isso que Jesus estava treinando Pedro. Olha, Pedro, a concepção teológica, você passou 3 anos de curso com o melhor professor, a declaração de fé você já fez, você está tudo certo, só precisa agora alinhar o seu coração na paixão verdadeira, que é amar a Deus e amar esse povo. Aí você pode servir no reino. E para terminar, bota o último texto aí, já estou realmente caminhando para o fim. Isso aí é 50 dias depois, Pentecostes. E eu gosto de falar de Pentecostes. Deixa eu exemplificar como é que eu penso o Pentecostes. Abrir um parênteses aqui, se você não gostar, tem todo direito, essa é a minha opinião. Tem coisa que tem o privilégio de ser a primeira vez. E por ser a primeira vez, pode até não ser a melhor, mas é a primeira. Não é? Quem é casado vai lembrar do primeiro beijo. E com certeza vai lembrar que depois dele teve outros até melhores. Né? Mas o primeiro é o primeiro, ponto. Não é uma avaliação se está certo ou errado, é que foi o primeiro. Pentecostes é o primeiro, vou usar a mesma palavra, o primeiro beijo que o Espírito Santo dá naquela comunidade. Depois daquele dia, outras manifestações, e a gente que estuda a história da igreja, a história dos avivamentos, sabe que o Espírito Santo já fez coisas grandiosas e maravilhosas no meio da igreja, já fez alguns reboliços, e às vezes a gente sente falta de outras manifestações tão sobrenaturais, mas o primeiro beijo é o primeiro beijo, e Pentecostes é o primeiro beijo. Foi naquele dia que a igreja disse: é hoje. A noiva do Cordeiro, lembra? Não é assim que a gente é descrito? É hoje que eu ganho o beijo do noivo. Eita glória! O casamento só vai vir depois do arrebatamento. Mas é o beijo da noiva. Oh glória! Pedro estava lá. E ele viu aquilo acontecer. E era por volta de 10 horas da manhã, e a coisa fez aquela zoadeira e aquele negócio, e o povo, a cidade de Jerusalém, apinhada de gente, todo mundo que tinha vindo para a festa de Pentecostes, que doidice é essa aí? Que negócio é isso? Essa hora da manhã, tudo tungado já, bebendo, que conversa é essa? Pedro toma a palavra. Ah, peraí, gente, peraí. Isso que vocês viram, isso é Pedro dizendo. Não é que eles estão bêbados, não. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Agora Pedro está preparado para servir. Culminou. Ele conhece a palavra.
Ele sabe interpretar os fatos. Ele sabe dar significado à história. Ele sabe tornar relevante. E é isso que temos trabalhado essa semana. Sermos relevantes no reino. E para sermos relevantes no reino, para servir dentro do reino, eu preciso conhecer a realidade na qual eu estou inserido. Eu preciso entender os movimentos de Deus. Eu preciso entender aquela condução que o Espírito está dando. Eu preciso conhecer o beijo que o Espírito dá no meio da igreja. Mas, acima de tudo, eu preciso interpretar a história com os óculos da Bíblia, porque a Bíblia é o meu critério, é a minha regra. O que Pedro faz naquele dia de Pentecostes não é um discurso, o que ele faz é pegar o texto e jogar no povo. Olhe, a Bíblia diz que isso que está acontecendo é profecia, eu sei porque eu conheço a palavra, e quem foi meu aluno em sala de aula vai lembrar que eu repeti várias vezes, se tem uma coisa que ovelha não perdoa, é o pastor chegar a dizer, e eu nunca vi esse texto na Bíblia. Se você fizer isso, pastor, perdeu seu ministério nesse dia, viu? Nem volta para pregar no outro domingo, que já perdeu. Até porque, se você disser isso, na mesma noite, o zap já está correndo, o pastor não conhece Bíblia. Foi-se. Preparados para o reino, preparado para servir. E a gente vai terminar lembrando de Pedro, ou de Paulo. Tem que manejar bem a palavra da verdade. Só serve no reino quem conhece esse texto. Só serve no reino. Isso, estou vendo o grupo se movimentar, vem aqui. Professora Nádia, eu vou mudar aquela ordem. Hein? É porque tem uma canção que já foi cantada e eu queria que a gente cantasse de novo. Raquel, vem cá. Feche seus olhos, baixe suas cabeças. Rendido estou. Para servir no reino, você tem que se render. Feche seus olhos e baixe suas cabeças. Você é servo, só isso. Deus lhe chamou para servir, para estar com a bandeja na mão, para alimentar o povo. Mas para isso você precisa ter o seu coração lavado. Se você nunca teve, ou precisa agora de uma nova experiência de lavagem interior, como servo, clame agora. Lava os meus pés que estão sujos, Senhor. Lave, toca com a brasa viva nos meus lábios, porque eu preciso de um renovo. Para servir no reino, é preciso que Jesus lhe enxergue, lhe vire aos avessos. Bote para fora tudo que tem aí. Para servir no reino, é preciso paixão. Se o amor está esfriando, aproveita agora. Clame ao Senhor aí. Acende novamente, Senhor, a paixão. Que o amor aconteça. Renove o seu compromisso com o texto sagrado, com a palavra revelada. Deus quer nos falar. Rendido estou. Toma-me. Deixa o grupo cantar agora. Eu quero que você ore. Aos pés da cruz, essa é uma oração. Faça dessa canção a sua oração agora. O que tenho te entrego, ó Deus.